Que, aliás, eu queria responder ele aqui, viu, Azenha? Me ameaçou, viu? Ameaçou a fórum. Quem ameaçou? Flávio Bolsonaro. Não é de Aonde hoje, está viu? esse print aí? Pois é, não é de hoje. Ó, quando o Bolsonaro foi eleito, 2019, janeiro de 2019, o primeiro veículo que ele processou foi a foto. Por causa de uma foto do Lula Marques que a gente tinha publicado há anos atrás, daquela foto dele brigando com o Eduardo Bolsonaro no Zap. Ontem, a gente fez uma matéria baseada na CPMI do INSS, numa declaração do Rogério Correia de que ele teria mandado um emissário, né, para negociar aí a compra do depoimento do Eli Cohen, para o Eli Cohen ir na CPMI para atacar o Lula. Tá aqui, ó. Daí ele não gostou. Tá aqui, ó. Que agora eles estão com esse meu amigo Flávio aqui, eles estão com essa gracinha aqui, porque tem uma música, parece que está fazendo sucesso aí, mas a publicação é dele, ó. Tá lá. Vai processar o deputado Rogério Correia e o blog petista, né? Essa reportagem fui eu que escrevi aí. E aí vocês podem ver, o Flávio Bolsonaro teria oferecido 5 milhões para depoente contra Lula na CPMI do INSS. Vocês podem ver lá também. Mas tá aí, não sou eu, viu, Azenha? Não sou eu que estou falando isso. Explica para a gente esse documento que a gente mostrou no começo do programa. Exato. Então, vamos lá. Para vocês verem como eu estou dizendo aí, não sou eu, tá? É quem diz isso, quem diz que houve um emissário, e esse emissário eu vou falar aqui, inclusive o Rogério não falou ontem, porque o Rogério está proibido, né, de falar o nome dele aqui, que que é o emissário do Flávio Pelicoin, né? Quem seria? Isso aqui, gente, tá num documento, esse documento é um documento registrado do ex-PM Rogério Gílio Gomes, está lá a assinatura dele lá no pé, do dia 24 de outubro de 2025. Ele faz uma declaração em primeira pessoa, dizendo aqui, ó, que Eli Cohen, ó, abre aspas, não sou eu, viu, Flávio? Não sou eu. Você tem que processar o ex-PM lá, ó. Que Eli Cohen, que é um advogado, só explicando quem que é, que depois, em setembro, aliás, na CPMI, abre aspas, que Eli Cohen disse no escritório que o senador Flávio Bolsonaro o havia chamado depois das matérias do Metrópolis, né? As matérias falando do Frei Chico, e que mandaria um mensageiro, que tal intermediário fosse o senador Marinho, que fez, inclusive, visita pessoal no escritório de Eli Cohen, que o mero registro de entradas no prédio de Eli Cohen pode comprovar essas alegações, que o Washington, citado por Eli nas matérias jornalísticas e conhecido lobista em Brasília de vulgo Tom, que nada tem que desabone Tom, que Tom foi apenas um intermediário que apresentou o PL a Duda Lima, publicitário, para Eli Cohen, sem benefício aparente. Daí, ó, que Eli Cohen pediu 5 milhões de reais para Duda Lima para que esse atuasse a favor do PL e direcionasse as investigações para o sindicato de Lula, como diz Eli, que Eli chegou ao ponto de dizer que iria derrubar a República do PT, tá? Então, é isso que consta aí nesse documento, registrado em cartório, que depois que esse ex-PM sofreu pressão, foi lá e desdisse. E é isso que o Rogério Correia falou ontem e a gente fez uma matéria, viu, Flávio Bolsonaro? Então, se você entende um pouco de processo de apuração jornalística, eu acho que você nem deveria perder tempo processando a gente, porque você sabe que você vai perder, né? Aí a reportagem documentada. O Eli Cohen, quando ele depois, quais foram? Ele trouxe o sindicato do irmão do Lula para o centro do. Exato. Foi uma jogada, né, gente? Foi uma grande jogada. Agora estão aparecendo aí algumas ligações do Luiz Estevão, do Metrópolis, com esse caso, né, com figuras aí relacionadas a esse caso, não só do INSS, mas também do Banco Master.
Mas o que a gente viu, esse Eli Cohen, quando ele foi depor, ele falou um monte de coisa ali, inclusive falou, né, que o Frei Chico seria o laranja dentro desse sindicato, falou um monte de absurdo. Vai falar até papagaio fala, né, gente? Até agora não tem prova nenhuma, né, sobre a participação de Frei Chico, tanto que a própria CPMI rejeitou o requerimento pedindo a convocação do Frei Chico, né? O Carlos Viana, que é presidente da CPMI, que é bolsonarista, falou que vai insistir na convocação do Frei Chico, do Lulinha, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que, como o próprio Lula disse ontem, o Lulinha tem que dar explicações, né? O Frei Chico não tem motivo. Agora, quem tem que dar explicações também é o senador Flávio Bolsonaro e esse ex-PM, né? Porque ele aparece aí mandando o Rogério Marinho como emissário para negociar esses 5 milhões, quase o valor da mansão dele lá, né, Azenha? 6 milhões que foi, né, Mel? Para essa figura aí, Eli Cohen, direcionar a CPI contra o governo Lula. Isso é muito, muito grave, gente. Eu só pedi para você detalhar o que o Eli Cohen falou, porque faz sentido que ele teria recebido. Olha, às vezes a gente fica falando teoria de conspiração, mas eu fiz uma entrevista com uma pessoa que eu não vou dizer o nome aqui, mas essa pessoa disse que foi chamada por uma CPI lá atrás e que aí, quando estava prestes a fazer o depoimento, veio um advogado e falou: dou $200 mil para você acusar o Guxiquem, o Luiz Guxiquem, que não teve nada a ver com o mensalão. Então, essas coisas acontecem. E eu acredito nessa testemunha que eu entrevistei. É um livro que eu estou planejando há muito tempo publicar. O cara contou isso. Eu estava lá para $200 mil se você acusar o Guxiquem, e o Guxiquem não tinha nada a ver com o mensalão. Então, Azenha, e é uma coisa... E é uma questão que, assim, a gente já trouxe aqui essa semana, né? A gente está em meio a uma disputa eleitoral. Uma disputa eleitoral que vai ser sanguinária, dependendo, principalmente da ultradireita, né? Baixaria de cima a baixo, né? Tanto que o Eduardo e o Flávio estavam onde recentemente? Em Israel, conversando com o Netanyahu, né? Então, acionando, desculpe falar, Plínio, mas está acionando Sabe que eu posso falar isso? Vou ser processado pelo Mossad. Estavam acionando os esquemas de Israel que interferem na política de todos os países do mundo. Sim, movimento sionista internacional, isso é uma coisa muito clara, né? E é interessante, assim, porque assim, onde respinga essa questão do careca do INSS? O Flávio Bolsonaro tem um escritório de advocacia que tem como endereço, isso daí vocês podem ver, gente, é só pesquisar, junto comercial, tem sites aí, né? O escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro, que funciona na mansão dele, e que tem até hoje conhecidos 2 clientes só, quem administra é uma tal de Letícia, né, que é irmã do contador e do sócio do careca do INSS numa offshore nas Ilhas Virgens. Não é possível que você vai contratar uma pessoa, a única pessoa, que você coloca como administradora, inclusive lá em cartório, na sua empresa, que tem um irmão que trabalha com o principal investigado de um mega esquema de fraude no INSS, que vem justamente por meio, que aconteceu muito por meio de medidas tomadas na gestão da economia e da questão sindical no governo do pai dele, com o Paulo Guedes. Essa desregulamentação, essa questão do endividamento, aumento do endividamento dos aposentados através de crédito consignado, isso aí tudo é obra do Paulo Guedes. Agora, não é muito estranho, não seria alvo, naturalmente, de uma investigação se acontecesse com pessoas normais, né? Normais, sem serem ungidas aí por esse manto da politicália brasileira? Agora, para mim é totalmente factível que queira se esconder isso. Imagina Azenha e Melo
se descobre-se, e isso existe um caminho muito claro, entre a empresa do Flávio Bolsonaro e o esquema do careca do INSS há 8 meses das eleições presidenciais. Eu estou achando que você já me convenceu. Eu vou comprar pão de queijo e deixar aqui na geladeira. Porque sei lá se essa candidatura do Flávio não vai subir no telhado, porque como ele tem muito telhado de vidro, sei lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que nós prometemos falar disso. Nós tivemos uma pesquisa, eu não conheço esse instituto, desculpe, eu tenho muita dúvida sobre pesquisa eleitoral, tanto quanto todos vocês, mas a Neocamp Pesquisas foi encomendada uma pesquisa a ela lá em Santa Catarina, por um grupo importante de mídia local, e ela fez uma pesquisa mostrando que 60% dos eleitores de Santa Catarina rejeitam, dizem que o Carlos Bolsonaro deveria ser candidato pelo Rio de Janeiro. E aí deu a Carol de Toni com 57% de intenção de votos, Carlos com 49%, Décio Lima do PT com 35%. E a Carol de Toni ontem, como a gente mostrou no 11h30, não sei se foi falado aqui no café ontem, ela deu uma entrevista dizendo que ela está sendo bloqueada, a candidatura dela, pelo PL. Eles vão botar o Carlos Bolsonaro e vão impedir ela de se candidatar por qualquer outro partido. Isso ela denunciou. Ela falou, o PL está armando isso. Vai dar confusão isso, hein, Plínio Teodoro? Não? Então, não vai dar, né, Zenha? Já está dando, né? Ontem, o Carlos Bolsonaro teve com o secretário de Segurança Pública lá de Santa Catarina, falou, não, o nosso estado é o estado mais seguro do Brasil. Não é bem assim, a gente sabe isso, né? Mas isso aí, gente, ainda vai dar muito pano para manga, né? Ontem a Carol de Toni, eu não sei se é o mesmo áudio, eu estou com um áudio aqui também, numa entrevista dela, viu, Zenha, que eu acho que pode ser interessante a gente colocar, porque está na boca dela, não sou eu que estou dizendo também. A gente só analisa aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado, viu, Maria? Mas a gente só analisa os fatos, né? Então tem aqui, ó, ela falando como é que foi feito isso. Gente, se fosse no PT, no PSOL, né? Todo mundo ia falar, misoginia, olha lá, como estão tratando a mulher. Olha aqui a Carol de Toni falando o jeito que ela foi tratada pelo Costa Neto. Ó. Roda aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É que eu não tenho outra opção, mas eu não tenho outra opção. E eu vou contar para vocês em primeira mão. Para mim é o seguinte... Não, Carolina, não vai ser chapa pura. E se o Jorginho quiser chapa pura, eu vou intervir no partido. Se o Jorginho não vai conseguir chapa pura porque eu tenho os meus acordos aqui em Brasília. Ou seja, a culpa não é... Agradecer ao Valdemar pela sinceridade que ele teve comigo em público. Ele foi muito transparente com um acordo nacional que ele está fazendo com a União e com o PP, ou seja, com o Rueda e com o Ciro, em vários estados do Brasil. Eu acredito que chegam a contemplar 7 estados do Brasil. E eles sentaram para conversar, né? E um dos estados envolve Santa Catarina. Algo que o progressista pediu foi a vaga do Amin, né? E a condicionante, e aí que vem a questão. Não só eles pediram a vaga do Amin, mas eles condicionaram um acordo que eu não fosse candidato ao Senado. Justamente para não atrapalhar a viabilidade eleitoral do Amin, ou seja, o Amin que é a garantia de que então, vocês vão com o Carlos e eu vou ter uma vaga, a Carol então não será candidata. E eles estão considerando que mesmo que eu saia do partido, se eu sair do partido e for candidata, o acordo não estará cumprido. Então a única forma de garantir que eu não seja candidata, nesse momento, é me manter no PL e assim me enrolar e depois dizer que eu não vou poder ser candidata. Por isso, sair do PL é a única alternativa que eu tenho se eu quiser ser candidata ao Senado. É claro que eu tenho vários convites realizados. E aí teve isso aqui, né, Plínio Teodoro? Michele, estaremos com você, Caroline de Toni. Botou também uma foto... Vou parar por aqui, que daí ela fala dos convites, né? Olha aí, e o Plínio. Mas olha, gente,
Vocês veem o que está sendo feito com ela lá, né? Ela diz claramente, estão me enrolando. Me enrolando por quê? Para ela perder a janela partidária e não poder se candidatar ao Senado por outro partido, porque daí o que acontece? Ela pode ganhar do Carluxo e tirar o Carluxo do Senado. Então, olha, é uma coisa tão misógina, tão machista, que até a Michelle aí que vocês estão vendo, ó, se insurgiu contra. Porque estão tirando a mulher da disputa lá para colocar Espiridião Amin, vamos ressaltar aí que o Espiridião Amin, PP do Ciro Nogueira, né? Tem também um acordo lá no Rio Grande do Sul, como ela disse aí, em outros estados, e o Carlos Bolsonaro, que foi 6 vezes vereador no Rio de Janeiro, desde os 16 anos, agora chama Santa Catarina de nosso estado, né? Tá todo mundo indignado, viu? Vocês forem ver as redes daquela Campanholo lá, a Ana Campanholo, nossa, ela tá tiririca da vida, gente. Não, e assim, o Carlos Bolsonaro está perdendo apoio de prefeitos que são essenciais na eleição, né? Vários prefeitos lá de Santa Catarina se surgiram. A gente gosta das brigas dos bolsonaristas, né, Plínio? Queria te agradecer muito. Você me convenceu hoje a comprar os pães de queijo na nossa guerra do pão de queijo e deixar na minha geladeira. Eu tenho que você me dá a dica aí de onde trazer esse pão de queijo especial que você gosta, porque não sei, não. Eu não quero que isso aconteça, mas talvez suba no telhado esse Flávio Bolsonaro, hein, Plínio? Ó, e isso vai depender muito, gente. Eu vou falar para vocês do posicionamento da mídia liberal. Se eles quiserem detonar a candidatura do Flávio Bolsonaro, viu, Azen Melo? Motivo, janelinha de vidro tem, ó, a dar com pedra, viu, gente? Tem muita janela de vidro. Vai depender aí dos contornos, e acho que é uma coisa para a gente chamar atenção, sobre a economia, né? Quem vai para a economia? Por enquanto, quem vai ser o ministro é o Adolfo Saxida, caso o Flávio ganhe. É o Adolfo Saxida, que foi aquele que queria privatizar a Petrobras a toque de caixa. Daí acho que contenta muito a mídia liberal e a Faria Lima, viu, gente? É isso aí, Plínio. Então, um abraço a você e a gente se vê na segunda. Um abraço ao Edgar também, que está chegando aqui, que ele estava em Polvorosa, porque ele tem a Bovespão, viu, gente? Vou falar para vocês, a Bovespão, que é a Bolsa de Valores de Pão de Queijo aqui da Fórum, já tem um monte de aposta aqui, né? E o Edgar aqui, ele tá achando que ele vai virar o rei do pão de queijo, viu, Azenha? Não é assim, viu, Edgar? Vai baixando a bola. Ele apostou comigo da Groenlândia. Calma, a gente não sabe o que vai acontecer. Essas coisas o pão de queijo. É o Bovespão da Fórum, viu? Bolsa de valor de pão de queijo. Pessoal te mandando parabéns aqui pelos comentários, a Eliane mandou. E até segunda, Plínio. Até segunda, gente. Bom fim de semana.